Vamos fechar os nossos olhos agora e vamos orar? Pai, eu quero engrandecer o nome do Senhor e dizer, Pai, que Tu és soberano. O Senhor está acima de todas as coisas, reinando, Senhor, pois Tu és o Senhor de tudo, Pai. Tu és o Senhor de todas as coisas. E eu quero, Senhor, dizer, Pai, que o Senhor tem total liberdade para usar a minha vida da maneira que o Senhor quer nessa noite. Deus, fala com a Tua igreja. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, aquilo que o Senhor quer falar, usa, Senhor, a Tua filha da maneira que o Senhor quer, no nome de Jesus Cristo, que nessa noite nós venhamos sair daqui, Senhor, totalmente transformados e tocados pelo Teu poder, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Ó Deus, ajusta agora, Senhor, toda a minha mente, ó Deus, os meus olhos, Pai, a minha visão, os meus ouvidos, a minha fala, ao Teu Espírito Santo, a autoridade do Senhor, no nome de Jesus, Pai, eu quero me submeter totalmente ao Teu poder, para a glória do Teu nome, Senhor, amém. O tema que eu escolhi, que eu entendi, que é o que Deus falou no meu coração, é algo que, assim, no começo eu fiquei pensando, Deus, mas eu vou falar isso? É algo que já foi falado tantas vezes, né? Como já tem o tema aí, ainda existe boas novas. É algo que eu ouvi há muitos anos atrás. O que é uma boa nova? É uma notícia boa, como já fala, boa nova. Falar das boas novas é falar sobre o quê? Há muitos anos atrás, há uns 27 anos mais ou menos, Zezé? 28? Mais ou menos isso. A gente ouvia falar das boas novas usando um folhetinho amarelo, geralmente, né? O pastor Malci trabalhou na Cruzada, o Flávio, o Valdirão, algumas pessoas trabalharam na Cruzada Estudantil e sabem. Quem aqui conhece aquele folhetinho amarelo das 4 leis espirituais? Então, eu fui evangelizada com aquele folheto. A minha avó já era evangélica, a mãe do meu pai. Mas naquela época a gente não levava muito em consideração. Aliás, como meu avô materno era muito preconceituoso, então a gente tomava muito cuidado, tinha muito medo de falar de qualquer coisa assim, por causa dele. Quando chegou alguém no meu portão para falar sobre as boas novas de salvação, que existe um céu, onde eu e você podemos morar, como você já sabe, né? Isso alegrou muito o meu coração e eu tomei a decisão de estar com Jesus, de me entregar para Jesus e de viver para Ele, né? É claro que com o passar do tempo eu fiquei um ano longe, mas pela misericórdia o Senhor me trouxe novamente. E o que eu quero dizer com boas novas? Às vezes é algo que a gente acaba esquecendo, né? Passa o tempo, nós queremos sempre algo mais profundo, mais profundo, mais profundo. Puxa, hoje a mensagem não foi muito boa, não foi tão profunda. E eu lembro que tudo, quando eu ia para a igreja, tudo o que era falado nas canções, nos louvores, quando o pregador falava, tudo era novidade, aquilo era uma boa nova para mim. Puxa, e eu me esforçava muito para mudar. Eu me esforçava, assim, muito mais do que eu me esforço hoje, né? Reconhecendo que, com o passar do tempo, parece que a gente não se esforça mais tanto para obedecer ou para colocar em prática aquilo que a gente ouviu, né? Parece que no começo as novidades geram algo aqui dentro, uma turbulência muito grande, você se esforça porque você quer agradar a Deus, porque quando nós estamos apaixonados, nós queremos fazer algo para agradar a pessoa que nós estamos apaixonadas. E eu lembro que eu ficava muito frustrada porque eu tentava mudar algo em uma determinada área da minha vida que demorou mais ser tratada, e eu ficava muito frustrada, falava, puxa Deus, eu me esforcei tanto, eu lutei tanto para vencer, mas eu fiz novamente, cometi de novo esse pecado. E eu lembro que geralmente
a gente morava no Guapituba e eu estudava no Parque das Américas. E eu lembro quando eu ia para a escola, era o tempo que eu ia falando com Deus, que eu ia lembrando, que eu ia refletindo naquilo que eu tinha feito durante o dia. E eu lembro que eu falava assim: Senhor, eu estou muito triste comigo mesma, imagina como o Senhor está, porque eu me esforcei tanto, mas eu acho que foi no meu próprio esforço, e nos meus próprios esforços a coisa não funciona direito. E o ano passado foi um ano assim, muito difícil. Eu vou falar de mim, pode ser que seja a realidade da igreja, pode ser que seja a sua realidade, mas pode ser que também não seja, que seja somente particular. Às vezes nós nos envolvemos com tantas coisas, com tantos ministérios, né? Quando nós aceitamos Jesus, a gente quer se batizar rápido, porque nós queremos nos envolver logo nos ministérios e fazer isso, e fazer aquilo outro. Muitas outras vezes nós queremos o ministério de louvor ou de dança, que é aquele que aparece mais, você vai estar aqui na frente, vai estar aqui em cima, vão te ver mais. Eu estou falando isso, sabe por quê? No ministério infantil, muitas pessoas se batizam. Hoje deu uma maneirada, mas antes se batizavam e queriam dar aula para as crianças. Mas logo, passavam uns 2 meses, olha, eu descobri que não é para as crianças que eu quero dar aula, eu quero entrar na dança, ou eu quero entrar no louvor. Então, rapidamente a pessoa deixava, porque tinha algo que chamava mais atenção, mas não é sobre isso que eu quero falar. Então, tantas vezes, nós nos envolvemos com tantas coisas para fazer, com tantos ministérios, é uma correria no nosso dia a dia, você vai para lá, você vai para cá, você faz isso, você faz aquilo, e nós nos esquecemos do que é mais importante, né? Eu fiquei pensando outro dia, Senhor, o que é uma boa nova? Aquilo que me trazia alegria, que me trouxe tanta alegria, quando eu tinha 17 anos, que eu ouvi falar do teu amor, que eu ouvi falar da tua salvação, e que eu me decidi, já não é mais o que gera alegria no meu coração. Eu já não sonho mais com o céu. Eu já não sonho mais em fazer algo ou renunciar à minha própria vida, à minha própria vontade para agradar ao Senhor. Infelizmente, com o passar dos anos, nós vamos deixando isso de lado. Não por querer, mas por tantas vezes nós não darmos um tempo maior a Deus, não orarmos mais tanto, não praticarmos mais tanto a palavra, e isso vai se esfriando dentro de nós. Eu lembro quando eu li a história de Daniel, eu fiquei maravilhada, eu fiquei assim, tão impactada. Puxa, Daniel orava 3 vezes por dia. Eu também posso fazer isso. E eu lembro que eu até fui orar perto da janela da minha casa, porque a Bíblia falava que Daniel orava perto da janela, tanto que ele arrumaram confusão para o lado dele, porque viam o Daniel orando, já que o rei tinha decretado que ninguém deveria pedir nada a outro Deus em determinados dias. E eu me esforçava tanto para fazer, para agradar a Deus. E eu me peguei em um determinado momento da minha vida e comecei a pensar, puxa, quando eu aceitei Jesus, eu fazia isso. Hoje eu já não faço mais. Eu fazia aquilo outro. Hoje eu já não faço mais. Cada palavra que eu ouvia de qualquer pessoa que fosse lá do púlpito era algo novo. Eu pegava para mim, puxa, Deus está falando comigo. Hoje já não é assim. Puxa, de novo o culto, de novo a mesma palavra, de novo a mesma pregação. Meu Deus, eu me peguei na mesmice. Deus tem culpa disso? Não, porque Deus é imutável. Deus jamais muda. Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, assim como diz a sua palavra. Quem mudou? Eu mudei. A paixão por Deus já não existia tão forte como existia antigamente. O desejo de me entregar, de me render, de buscar mais profundamente a intimidade com Ele, já não existia mais no meu coração. Aliás, eu já nem tinha mais tanto tempo. Eu não tinha tempo para isso. Eu tinha que fazer uma coisa, eu tinha que fazer outra, eu tinha que correr, eu tinha que dar conta de tudo.
Um dia com 24 horas era pouco para mim. Puxa Deus, por que o Senhor não faz um dia com 48 horas? Porque eu iria ocupar as 48 horas e ia faltar tempo ainda. Até que eu me peguei e falei, Senhor, eu preciso. No final do ano, quando a gente está aqui na igreja, vamos passar ajoelhados, vamos orar. Aí a gente vai fazer os votos, você vai falar, Deus, esse ano não foi tão bom, mas eu prometo para o Senhor que no ano que vem eu vou me esforçar mais. Eu prometo para o Senhor que no ano que vem eu vou ser diferente. Eu vou orar mais, eu vou buscar mais, eu vou me render mais. E no final do ano eu falei, Senhor, eu não quero prometer nada, porque eu sou falha, e eu não quero prometer algo que eu não vou fazer, mas eu só quero pedir que a força do Senhor venha impactar novamente o meu coração, gerando assim a mudança que eu preciso, gerando assim novamente o amor e a paixão pelo Senhor que eu preciso ter. E a partir daí foi diferente. A partir daí o pastor Malci, Zezé tem falado sempre que sente que esse ano vai ser um ano diferente. Eu também sinto. Aliás, eu já sinto que tem sido diferente. Por quê? O que mudou? Já teve uma transformação sobrenatural assim que eu possa falar, puxa, isso realmente impactou o meu coração? Não, eu tenho me esforçado, eu tenho visto as coisas diferentes, eu tenho recebido as palavras de Deus. Todas as vezes que alguém sobe aqui, eu tenho que entender, é o Senhor falando comigo. É o próprio Deus falando, me corrigindo, me ensinando. E quando nós estamos apaixonados, nós renunciamos a nós mesmos. Nós queremos agradar tanto aquela pessoa que nós deixamos as coisas que desagradam a Ele, que muitas vezes nós gostamos, mas que não é bom, porque o meu amado não vai gostar. E nós também nós aqui da nossa igreja, passamos por um momento assim. Veio um poder de Deus tão grande na nossa vida. Veio assim, um fogo tão grande, como a Zezé sempre diz, o fogo de Deus vem para purificar. O fogo de Deus vem para colocar em ordem aquilo que está em desordem. E nós fizemos isso, vocês lembram? Nós fizemos isso. Quantas experiências nós tivemos com Deus? Quantos de nós aqui mudamos as nossas vestes? Quantas mulheres aqui falaram que entenderam, deram testemunho que entenderam no coração que não deveriam usar calça? Quantas coisas nós tiramos de dentro da nossa própria casa, porque isso aqui desagrada a Deus, porque aquilo ali vai desagradar o meu amado, porque se eu tiver isso aqui dentro de casa, não vai vir a presença de Deus. Eu fiz isso, mas com o passar do tempo, foi se esfriando. Essa coisinha aqui não faz mal. O pastor Givaldo pregou, falou sobre isso. A Zezé pregou, falou um pouquinho sobre isso. Não entenda que é uma perseguição sobre você, entenda que é o eco de Deus falando, porque o Senhor quer nos despertar novamente. É tempo de nós realmente buscarmos e voltarmos à intimidade com Deus. E para nós voltarmos à intimidade com Deus, nós precisamos lembrar das boas novas. Nós precisamos lembrar de tudo aquilo que o Senhor pediu para nós tirarmos de nós mesmos. E não foi somente a Igreja Batista Restauração. Na Bíblia nós vemos exemplo de tantas pessoas que fizeram isso. De tantos reis que quando entraram para reinar, viram que tinha coisas que desagradavam a Deus e eles faziam a limpeza. O rei Josias, apesar de ser tão novo, foi um dos que fez uma limpeza radical. Até o próprio Davi se despiu das suas vestes reais, pode ser que não tenha nada a ver, mas ele se despiu das suas vestes reais, dizendo, Senhor, eu quero me render ao Senhor. Essas roupas aqui, essas vestes aqui, não são nada diante do Senhor. Mas nós nos esquecemos. Tantas vezes nós pegamos as coisas de volta. Eu lembro quando muitas vezes nós oramos na nossa casa, na minha casa, e tiramos sacos e sacos de coisas. E eu queimava muito rápido, eu falava assim, Senhor, eu vou queimar logo, porque eu posso voltar atrás. Eu posso me arrepender e eu posso pegar de volta. Mas não é só isso que a gente pega de volta se você não queimar logo. Tantos sentimentos, tantos pensamentos, que antes a gente lutava contra e hoje a gente já não luta tanto. Porque o amor foi embora, a paixão se apagou e nós vivemos de qualquer maneira.
mas o Senhor tem boas novas para nós. O Senhor quer nos lembrar novamente. Como eu já falei, boa nova é uma palavra que traz esperança, que nos dá força para esperar e testemunhar a mensagem de Deus. Boa nova é uma boa notícia ou uma mensagem boa de Deus para a humanidade. Eu lembro também que com 17 anos, que foi quando eu aceitei a Jesus, eu estudava e eu queria falar para todo mundo daquela paixão, daquele amor, da salvação, da vida eterna. E eu lembro que no intervalo quando chegava o intervalo, eu não saía para fora da sala. Eu tinha falado de Jesus para as minhas amigas, e na hora do intervalo eu ficava lá com o livrinho dos 7 passos, e a gente estudava. Cada dia a gente estudava um pouquinho. Mas hoje, o que eu faço com o meu tempo? Além de correr para lá e para cá, uma hora com um discipulado, outra hora com outro discipulado, algo tão corrido. E uma boa nova a gente quer contar, a gente quer espalhar. Era para a nossa igreja estar muito mais cheia do que está hoje. Se nós contássemos para muito mais pessoas sobre as boas novas de Deus. Mas tantas vezes a gente não faz isso. A responsabilidade é nossa de povoar o céu. Então a gente vai levar tantos quantos a gente puder, se nós falarmos das boas novas. Olha que bonitinho. O Flávio falou para eu não falar isso, mas eu vou falar. Olha que bonitinho que ele colocou. E aqui, se vocês verem, olha, você existe para a glória de Deus. O folhetinho que a menininha está falando do amor de Deus para o amiguinho. Boa nova é algo que não tínhamos ouvido antes, mas gera alegria, esperança, paz e vida. Jesus é a boa nova de Deus para nós. Jesus ainda é a boa nova de Deus para nós hoje. É aquele que quer nos curar, aquele que quer ainda nos libertar de tantos maus hábitos, de tantas coisas que nós adquirimos novamente, de tantos maus hábitos e tantos pecados que nós fomos buscar lá atrás, que Ele já havia nos libertado. A boa nova dEle hoje para nós é que Ele quer nos trazer de volta à intimidade, de volta à unidade. Não somente a unidade, a intimidade com Ele, mas uns com os outros também. O Senhor vai trazer cura aos nossos corações nessa noite. E eu quero falar de uma pessoa que, apesar de ter andado tanto tempo com Jesus, acabou tropeçando feio. Lá em Lucas capítulo 22, do 54 ao 62, diz assim: Então, prendendo-o, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Porém, ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase 1 hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Pedro andou com Jesus, vivenciou milagres, mas na hora do confronto, o medo bateu, faltou lealdade. Uma pessoa leal sempre cumpre o que promete. Pedro andou com Jesus, participou do ministério de Jesus, participou de tantos milagres, assim como eu, talvez como você, talvez não, eu creio que você já participou de muitos milagres, estando com Jesus. Quantas curas, quantas libertações,
Participamos sim. Quantos milagres nós vemos nos encontros, quantas pessoas libertas, quantas pessoas curadas, nós participamos. Mas na hora de enfrentar, por medo, nós dizemos, nós não conhecemos. Pedro, quando Jesus saía, Jesus levava sempre 3, Pedro, Tiago e João. Por isso que tem até uma musiquinha que fala sobre isso. Pedro estava próximo de Jesus, era um dos que estava mais próximo. E daqui a pouco nós vamos ver quantas vezes Pedro falou: Senhor, eu vou estar contigo, Senhor, eu jamais te deixarei. E uma pessoa leal é uma pessoa que cumpre verdadeiramente aquilo que ela promete. Uma pessoa leal, se ela falar, eu vou estar em tal lugar com você, ela vai estar. Mas infelizmente não foi assim com Pedro. E lá no livro de Marcos, não vou ler esse primeiro. Quando a criada reconhece Pedro e fala assim: você também é um deles. Lá no livro de Marcos fala que Pedro começa a espraguejar e fala: não, eu não sou um deles. E mais na frente também no livro de Marcos ele fala, um dos criados também fala: certamente você é um deles, porque o jeito de você falar te denuncia. Quantas vezes nós falamos como crentes, nós andamos como crentes, as nossas roupas eram de crentes. Aliás, antigamente, há muitos anos atrás, os crentes, os evangélicos eram conhecidos por causa do tamanho do cabelo e a roupa, né? A saia lá embaixo, não usava calça nem nada. Mas hoje, como é que nós somos conhecidos? Como é que você é conhecido? Pedro foi denunciado pela maneira de falar. Você é sim um deles. Não, eu não sou. Você é sim, você fala como eles. Não, eu não sou. Você é sim, você também é galileu. Não, eu não sou. Por 3 vezes, Pedro negou que conhecia Jesus. Pedro negou porque ele estava com medo de morrer também. Pedro negou porque ele estava com medo de passar por tudo que Jesus passaria. Porque Jesus já havia falado o que ele passaria para chegar até a morte de cruz. E por medo, na hora que ele foi confrontado, na hora que perguntaram, Pedro falou: não, eu não sou um deles. Pedro andou com Jesus, viveu com eles, estava no meio deles, mas infelizmente Pedro ainda não era um deles. Pedro ainda não tinha tido uma experiência pessoal com Deus. Ele só tinha andado, apenas andado. Ele gostava de estar junto. Ele estava presente em tantos momentos, mas na hora do confronto faltou lealdade. E olha só o que Pedro falou um pouquinho antes para Jesus. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, ou ainda que todos te abandonem, nunca porém eu. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. É assim que a gente fala? Será que tem alguma semelhança na nossa vida com Pedro? Quantas vezes nós temos tanta convicção de algo e na hora H a gente desiste? Não é bem desse jeito. Não é bem assim. Olha só, Pedro falou que ele estava disposto: Senhor, ainda que eu tenha que dar a minha vida, por ti eu darei. Ainda que seja necessário eu morrer, eu morrerei. E quantas vezes nós cantamos isso? É tão lindo, né? É tão romântico. Quantas vezes nós cantamos: Senhor, eu abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, eu abro mão das riquezas, eu estou pronto a morrer contigo. É claro que esse morrer que nós falamos hoje não é um morrer físico, mas é um morrer na nossa carne, é um morrer
na nossa vontade, no nosso querer, é uma rendição total a Jesus. Mas quantas vezes isso não acontece na nossa vida? Nós prometemos, nós falamos, nós fantasiamos muitas vezes na nossa mente, mas na hora que tem que acontecer, na hora que você tem que fazer valer a sua palavra, nós abrimos mão. Não, Senhor, não é bem assim. Aquela hora eu estava emocionado. Aquela hora eu falei sem pensar, como Pedro era tão atirado, tão afoito, falava tantas vezes sem pensar. Não, eu falei sem pensar. Mas não é. Nós precisamos analisar e falar o que nós falamos. Senhor, eu estou pronto a morrer contigo, ainda que todo, Senhor, te deixe. Eu nunca vou te deixar. Eu nunca vou te abandonar. Se tiver que morrer, Senhor, pode deixar, eu vou morrer. Já falei o 29, ainda que todos te deixem, eu jamais. Então, prendendo-o, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. Quando Jesus foi preso, realmente Pedro não abandonou Jesus, ele só não esteve tão perto. A Bíblia diz que Pedro o seguia de longe. Eu achei bem interessante, tem um livro de Max Lucado que fala sobre isso. Não sei se quantos aqui já ouviram a mensagem, a pregação da Helena Tanuri, que ela falou sobre isso, que ela não queria seguir a Jesus de tão perto porque doía muito, porque Deus confronta o nosso caráter. Quando nós seguimos a Deus de muito perto, Deus vai nos confrontando, Deus vai para nos transformar, para nos moldar, e tantas vezes nós não queremos. E a Helena Tanuri, ela conta o que aconteceu com ela uma vez. Ela estava tão ferida, tão machucada, tão triste, que ela falou: Deus, eu não quero mais te seguir de tão perto, porque dói muito. Eu vou ficar longe. Inclusive ela ficou deitada em casa, não quis levantar, e chegou um livro do Max Lucado, e ela leu essa frase: se você me seguir de perto, eu te levarei para as montanhas mais altas. Agora, se você me seguir de longe, certamente você me negará. E é realmente o que aconteceu com Pedro. Não bastou andar tão pertinho de Jesus, acompanhando no seu dia a dia, né? Aliás, a gente vê tantas vezes momentos que Jesus precisou de Pedro, momentos que Jesus precisou dos discípulos, e eles dormiam. Não chegou a ter uma fidelidade, uma amizade tão profunda. E esse seguir a Jesus de longe também fez com que Pedro o negasse. E tantas vezes nós fazemos isso. Olha, eu vou para a igreja, mas eu não quero compromisso. Tá bom? Não quero ser discipulado. Não quero, porque no discipulado todo mundo fica vasculhando as nossas vidas, fica bisbilhotando. Eu não quero prestar conta para ninguém. Não quero discipular também não, porque eu tenho a minha vida, eu tenho o meu tempo, e eu quero gastar o meu tempo com a minha família, quero passear, quero viajar. Então isso é muito para mim. Eu quero ir nos cultos de domingo, né? Não vou no Tadel também, porque é durante a semana, eu trabalho, estou cansado. Quantas vezes isso acontece? E realmente, se nós fazermos assim, se nós fizermos assim, com certeza vai ter uma hora que nós não vamos mais sentir nenhuma paixão, nenhum amor por Deus. Vai ser muito mais fácil nós o negarmos. Vai ser muito mais fácil, porque quando nós estamos unidos, nós somos fortalecidos. Quando nós oramos juntos, nós somos fortalecidos. Aliás, na unidade, Deus ordena a sua bênção. Mas em meio a tudo isso, há boas novas para nós. Em meio a tanta tristeza, a tanto sentimento de fracasso, em meio a tanta sensação de puxa, eu não vou a lugar nenhum desse jeito, eu estou tão mal, pensei que estivesse tão bem dentro da igreja, mas estou me sentindo tão mal. Como é que eu posso fazer
mudar essa situação, né? E quando Pedro negou a Jesus, a Bíblia diz, Lucas 26, 61, então voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e a Bíblia diz que naquela hora, Pedro se lembrou do que Jesus havia dito: ah, Pedro, hoje, antes que o galo cante, por 3 vezes você me negará. E eu entendo que o olhar de Jesus não era um olhar de acusação, aquele olhar era um olhar ainda de compaixão, não era um olhar de que eu não te falei, Pedro, eu te avisei, eu não falei que você ia me negar? Não, Jesus não age assim com a gente, Ele conhece a nossa limitação, Ele sabe até onde nós podemos ir, Ele sabe até onde as nossas forças vão, Ele sabe o quanto nós podemos lutar. E esse olhar de Jesus não foi para dizer: olha, Pedro, agora acabou tudo entre nós, agora não tem mais jeito. Não, foi um olhar de compaixão. Eu creio que foi um olhar de misericórdia, um olhar de bondade, um olhar de graça. E esse olhar de Jesus, de compaixão, de bondade, de misericórdia, de amor, que nos cativa, que nos cativou e nos cativa até hoje, foi o que levou Pedro a chorar amargamente. A Bíblia diz que Pedro, quando o olhar de Pedro cruzou com o olhar de Jesus, ele chorou amargamente. E eu entendo que esse choro não foi um choro de: puxa, como eu estou com a consciência pesada, puxa vida, que vergonha, como é que eu posso ter feito isso com Jesus, com o meu amigo, como é que eu posso ter falhado dessa maneira. Foi um olhar de: Senhor, eu falhei, tem misericórdia. E era essa misericórdia que Jesus estava demonstrando no seu olhar. Depois eu leio aqueles. Um olhar em que convencia, porque o olhar de Jesus é assim, um olhar que nos convence, não é um olhar penetrante que quer te fulminar, que quer acabar com você, que quer te queimar, não, mas é um olhar de amor, de compaixão, de misericórdia, dizendo assim: eu sei que você tentou, mas você não conseguiu, estou aqui ainda para te ajudar. É esse olhar que o Senhor nos olha até hoje, e vai continuar nos olhando quantas vezes for necessário. Mas eu quero dizer o seguinte: o choro de Pedro, o choro que ele chorou amargamente, levou Pedro a mudar de vida, levou Pedro a mudar de condição, a ser totalmente diferente. E nós lemos daí para frente tantas coisas que aconteceram na vida de Pedro, que continuam sendo exemplo para nós até hoje. Foi exemplo naquela época e continua sendo exemplo, mas porque Pedro se arrependeu: puxa, Senhor, eu andei com o Senhor, até agora eu estava contigo, a oportunidade que eu tinha de demonstrar o meu amor, de demonstrar a minha fidelidade, a minha lealdade, foi a hora que eu te neguei, foi a hora que eu disse que eu não te conhecia, foi a hora que eu disse que eu não tinha aliança contigo, foi a hora que eu te neguei e te deixei realmente de lado. Mas aquele choro transformou a vida de Pedro, porque Deus viu que era um choro de um verdadeiro arrependimento. E depois nós vemos lá no livro de Atos, quantos milagres, eu só coloquei 2 textos, mas assim, quantas coisas Deus fez através da vida de Pedro, depois da mudança, depois da transformação. E isso Ele quer fazer na nossa vida também hoje, quando nós olhamos para a nossa vida, realmente fazendo um mapeamento, vasculhando lá no fundo, no profundo, no íntimo da nossa alma, e vendo ainda se há algo dentro do nosso coração que desagrada a Deus. Quando nós nos arrependermos profundamente e vier um choro, mas dizendo: Senhor, esse choro porque eu quero a Tua mudança, eu quero a Tua transformação na minha vida. O que Deus vai fazer, nós não vamos conseguir contar. Lá em Atos 3:1 diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9. E disse Pedro, deixa eu só falar o que aconteceu, não quis
fiquei com medo de ficar muito. Pedro estava subindo com João ao templo, a hora nona, a hora da oração. Nós podemos ver que o Pedro que não orava, no momento em que Jesus pediu para ele orar, ora e vigie comigo. Pedro não conseguiu fazer isso, mas hoje a vida de Pedro já era diferente. Ele já estava indo somente com João ao templo para orar. E realmente a oração muda a nossa vida, a oração transforma as nossas atitudes, a oração transforma completamente, por completo, as nossas atitudes. E aí havia um aleijado que estava lá pedindo esmola e foi pedir para João e Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E aí você pode conferir o que aconteceu na Bíblia. Naquela hora, ele deu um salto, os seus pés se endireitaram e ele passou a andar. Um Pedro que antes tinha vergonha de dizer que era amigo de Jesus. Um Pedro que antes tinha vergonha de falar: eu conheço sim, eu andei com ele, eu falo desse jeito porque ele é meu amigo e nós falamos da mesma maneira, nós pensamos iguais, nós temos as mesmas atitudes. O Pedro foi transformado. No meio de uma multidão muito grande, ele disse: no nome de Jesus, eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Levanta e anda. Um Pedro que a gente pode até falar assim: mas Pedro era tão impulsivo, né, por causa do temperamento dele. Não. Pedro estava cheio do Espírito Santo. E foi isso que o impulsionou a agir dessa maneira. Lá em Lucas 22, 62, vou pular isso aqui, irmãos, porque eu já falei. Atos, capítulo 5, 15 e 16. Falando novamente da mudança e da transformação da vida de Pedro. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados, apenas pela sombra de Pedro. Quando Pedro passava, a sombra dele trazia cura a essas pessoas. A fama de Pedro não correu mais como aquele que negou a Jesus, como aquele que teve medo de morrer, como aquele que abandonou o seu amigo, como aquele que era infiel, que era desleal. Mas a fama de Pedro correu como um verdadeiro filho de Deus, cheio de autoridade, cheio de ousadia, cheio do Espírito Santo, que tinha uma intimidade sobrenatural com o Senhor. Porque para você realizar tantos milagres assim, não é apenas orando 30 minutos, ou 20, ou 15, ou apenas 1 hora por dia, que isso vai acontecer, milagres tão sobrenaturais. Coisas sobrenaturais acontecem assim, quando nós gastamos muito mais tempo de oração, de verdadeira intimidade com Deus e com o Espírito Santo. E eu entendo que nessa noite, assim como o Senhor falou ao meu coração, e Ele quer nos transformar, nos impactar, e essa é a boa nova para nós hoje. Ainda é tempo de nós voltarmos, é tempo de nós reconstruirmos, é tempo de nós voltarmos a praticar aquilo que nós fazíamos quando estávamos apaixonados. É tempo de nós orarmos mais, jejuarmos mais, é tempo de renunciar à nossa própria vontade, é tempo de buscar a face do Senhor, a intimidade com o Senhor. Somente dessa maneira é que nós vamos ser cheios do Espírito Santo e andando no Espírito, nós vamos realizar grandes milagres na presença do Senhor, para a glória do nome do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar? E eu não quero direcionar você, não quero parecer que é uma acusação, mas à medida que você sentir que o Espírito Santo está falando ao seu coração, que Ele está te impulsionando, concorde com Ele, confesse. Quantas vezes o pastor Malci pregou, e eu lembro também, como eu falei do folhetinho amarelo das 4 leis espirituais, tinha também um folhetinho azul, que falava assim: você já fez a maravilhosa
Descoberta da vida cheia do Espírito Santo. Quantos aqui conhecem esse folhetim? Conheceram? E lá eles nos ensinavam a confessar os nossos pecados, a inalar e a exalar, e você respirar, você colocar para fora o seu pecado, confessando a Deus. E a inalar, você respirar, você ser cheio do Espírito Santo. Vamos fazer isso agora no nome de Jesus. Ainda é tempo de voltar, ainda é tempo de recomeçar, ainda é tempo, ainda é tempo. Tempo de voltar, ainda tempo de recomeçar, ainda é tempo, ainda é tempo. Retoma de onde houve um abalo, retoma de onde houve uma queda, retoma de onde houve uma derrota, retoma o teu caminho, retoma o teu lugar. Pai, eu te exalto. Não fique esperando. Eu te louvo porque eu sei, Pai amado, assim como a tua palavra diz, o Senhor corrige a todos aqueles que o Senhor ama. E eu sei, Pai, que o Senhor não é aquele que acusa, mas o Senhor é aquele, Pai amado, que nos mostra quando erramos, mas trazendo a solução para nós. E eu te agradeço por isso. Eu te agradeço, Pai, pelo teu amor. Eu te agradeço, Pai, pelo teu perdão. Eu te agradeço pela tua bondade, a tua misericórdia, a tua compaixão. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor sempre quer nos restaurar, Pai. O Senhor quer nos trazer de volta. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, queremos nesta noite, como noiva do Senhor, Pai amado, se há alguma aliança quebrada, nós queremos renovar a aliança contigo e dizer, Senhor, eis-nos aqui, trata-nos, Senhor, conforme a tua bondade, a tua misericórdia, nos ensinando, Senhor, leva-nos, Pai, leva-nos a um nível, Senhor, mais profundo de intimidade, sim, contigo, no qual, Senhor, nós vamos renunciar às nossas próprias vontades, nós vamos renunciar, Senhor, aos nossos impulsos, nós vamos renunciar à nossa maneira errada de falar, nós vamos renunciar, Senhor, realmente às obras da carne, deixando sim o fruto do teu Espírito Santo fluir. Ah, Pai, no nome de Jesus, eu sei que isso só é possível, Pai, ah, Deus, com a tua força poderosa sobre nós, no nome de Jesus Cristo, nós nos apropriamos do perdão do Senhor, nós nos apropriamos das forças que o Senhor nos traz, nós nos apropriamos, Pai, do enchimento do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, no nome de Jesus Cristo, Pai. Muito obrigada, amado, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Retoma de onde houve uma queda, retoma de onde